Bom, galera, aqui quem fala é o Tarcísio Lucas, professor de inglês, espanhol, música e jogador de RPG há mais de 20 anos. E essa é a terceira tentativa, meu celular decidiu que não vai mais gravar. Ele está apagando todos os arquivos, vamos ver se vai rolar. Bom, como vocês podem ver por essa imagem e pelo título, vou aqui falar sobre esse jogo que é o Viagens através da Terra-média, que é um jogo meu, que nada mais é do que uma versão desse jogo aqui. Ela é do jogo desse cara aqui, que é 1KM1KT, que ele é um cara super obscuro. Ah, o meu computador também está desligando do nada, então se a tela ficar escura de repente, tá? Vocês fingem que nada aconteceu. Eu achei um jogo há uns 5 anos atrás, num site muito obscuro desse cara, 1KM1KT, que tinha um jogo de uma página chamada Journey Through Mirkwood, né, que é a jornada através de Mirkwood, que era um jogo em que você tinha 40 dias para atravessar, para levar uma mensagem de Valfenda até os elfos da Floresta das Trevas. E a cada dia você rolava numa tabela que lhe dava o desafio que você tinha que enfrentar e você ia até morrer, até completar a missão. Eu gostei muito pelo próprio tema, que é Tolkien, né? Eu gosto muito do Tolkien. Durante muito tempo foi o meu escritor de fantasia favorito. Agora ele não é mais o meu favorito, mas ainda está lá no top 5 com certeza. E eu vi nisso uma oportunidade de rolar um RPG solo na Terra-média. Eu já tinha o Senhor dos Anéis RPG, já tinha um anel, né, o One Ring, mas eu queria algo que fosse mais simples e realmente voltado para RPG solo. Na época eu estava muito na pilha do Quill e do English Eerie, que são dois, e do All We Love We Leave Behind, que são 3 jogos de escrita. O Quill e o All We Love, escrita de cartas, e o English Eerie, uma escrita de um diário. E eu pensei em fazer desse jogo do 1KM1KT um jogo de escrita de diário de viagem. Então o plano é você escrever a cada dia o que aconteceu na forma de um diário de viagem, que pode ser uma coisa bem simples ou elaborada, depende do dia. Um dia pode estar super bem escrito, com detalhes e tudo mais. No outro dia pode ter só 1 ou 2 linhas. É assim que funcionam os diários, ainda mais diário de viagem, que nem sempre você vai ter tempo de parar para registrar. Na Terra-média. Essa foi a primeira versão da minha tradução, que chamava Viagens através de Mirkwood. E nessa mesma época eu estava jogando muito Hexcrawl com o meu grupo de D&D, e eu pensei em incorporar isso nesse jogo, porque a Terra-média ela pede um Hexcrawl, né? E aí eu cheguei nessa versão de 11 páginas, que é bastante se você considerar que o jogo original só tinha uma. E é isso, você tem a opção de jogar como um jogo de escrita, mas se você não tiver a fim de escrever, você pode ignorar essa parte e fazer só a parte de Hexcrawl. Ou, se nem de Hexcrawl você curte, mas você curte o mundo fantástico de Tolkien, você tem a chance de jogar como RPG normal, porque as regras elas permitem isso, embora elas sejam bem simples, mas elas são funcionais. Então como é que funciona? Você interpreta um personagem, que pode ser um elfo, um humano, um anão, você decide, tá? Não tem como escolher classes aqui do sistema, né? Feito isso, você vai rolar numa tabela de missão que fica aqui no fundo, para decidir por que você está viajando. Feito isso, você vai escolher quantos dias a missão vai durar. Você tem 3 opções, pode ser que dure 10 dias para uma viagem comum, 20 se for uma viagem desafiadora e 40 se for uma viagem épica. Deixa eu ver aqui se tem onde é que determina isso. Você tem 3 atributos. Você tem pontos de saúde, pontos de experiência e pontos de magia. Sua saúde começa em 10 e ela é o que marca os seus pontos de vida, conforme você vai tendo encontros e vai
perdendo, né, porque é inevitável que a hora ou outra você sofra, você vai perdendo pontos de saúde. Alguns encontros, tesouros te dão pontos de saúde e você vai fazendo esse equilíbrio. Se chegar a 0, o seu personagem morreu. Lembrando que o jogo ele utiliza dados de 6 e dados de 10 lados. Dados de 6 principalmente para os combates e dado de 10 para as tabelas. Montado o teu personagem, ele começa com experiência 0 e pontos de magia também 0. Você vai determinar qual terreno que começa a sua aventura. Você vai na tabela de terrenos. Então, eu fiz essa tabela baseado no lore mesmo da Terra-média. Então tem vilarejo, povoado, floresta ancestral, regiões ermas, ruínas antigas sob uma colina, passagem subterrânea entre as montanhas e por aí vai. E você vai rolar num descritor que diz como é aquele lugar. Ele é sombrio, antigo, aterrorizante, ele é de um poder incompreensível, ele é de magia élfica, ele é feito de sonhos e névoas distantes, para dar um favor. E a terceira tabela indispensável é a tabela de jornada, que diz se você vai ter um desafio, que são tipo orc, Nazgûl, Warg, aranha gigante, ou um descanso, que vai recuperar alguns pontos de saúde, um tesouro, que pode lhe dar experiência, ou até mesmo recuperar pontos de saúde, e o encontro, que aí você pode encontrar um mercador, um curandeiro e um peregrino. Cada desafio tem um número entre parênteses, que é o número que você tem que rolar igual ou maior para vencer esse desafio. Se você não conseguir fazer isso, você perde um ponto de saúde a cada rodada. Fora isso, tem várias tabelas auxiliares, tabela de tesouro, tabela de encontro, a tabela de vitória que diz se você sobreviveu e cumpriu os dias de viagem, você pode ter desde uma vitória comum, uma vitória menor, até uma vitória épica. Isso vai depender do tanto de pontos que você fez. E os pontos nada mais são do que os 3 atributos somados, os valores dele. Então, aqui diz escritores, tem o oráculo, tem 2 tipos de oráculo. Você pode usar um ou outro, ou os 2, que é o oráculo quão. Você faz uma pergunta, tipo, quão grande é o castelo? E você joga um dado, um D10, por exemplo, né? 1 é pouco, grande, pequeno, e 10 seria gigantesco. E tem uma tabela de sim e não com 10 possibilidades diferentes. E tem uma tabela de missão, né, que eu já falei. Caso você não consiga decidir por que você está viajando, você pode rolar aqui. E uma tabela de acontecimentos diários, no caso de você ficar sem inspiração sobre o que escrever naquele dia, principalmente nos dias que não acontece nada, como os que tem descanso ou que você encontra um tesouro. Bom, é isso. É um jogo bem simples, assim, as regras são tão simples que chegam a ser bobas, mas eu gosto bastante pelo tema e até mesmo por essa simplicidade, e espero que vocês curtam também, junto com o Outras Crônicas de Nárnia. Realmente é um dos meus jogos favoritos dentre os que eu criei, embora não seja realmente uma criação minha, é muito mais um hack. Vou ficar bem feliz se eu ficar sabendo que você está jogando aí, tá bom? Então, um abraço e a gente se vê